Pedro Ernesto, poeta clássico do Instituto Cultural do Vale Caririense, né? Aqui se planta cultura para colher felicidade. Em Juazeiro do Norte, o Instituto nasceu, depois que nasceu, cresceu, sábio, bravo, autêntico e forte. Blindado com o dom da sorte, ganhou nome na cidade. Ao lado da humildade, pregou a visão futura. Aqui se planta cultura para colher felicidade. Uma entidade civil que não tem fins lucrativos e que um dos objetivos é cultuar o Brasil, que faz de forma sutil o papel da liberdade. Sem perder a equidade, age com desenvoltura. Aqui se planta cultura para colher felicidade. Difunde bem a ciência, cultiva a arte em geral, a missão regional mantém com muita frequência. Interage com decência na forma de entidade, gerando a contiguidade do leitor com a leitura. Aqui se planta cultura para colher felicidade. Que maravilha. A palavra está facultada. Agora, Pedro Ernesto, a gente quer o verso. Só fala se for do repente, porque ele é do repente. Eles vão até gravar, porque ele vai... Mas eu quero, como é de costume, cumprimentar a mesa, né? Em nome dos três, Renato Cassidilo, professor Hugo e a professora Rosário, né? E eu não sei, neste momento, quem está mais feliz, se é Rosário ou o professor Hugo. Rosário, por estar deixando o seu mandato, com grandes realizações, inclusive citando tantas, que eu até acho que não ficou mais nada para o professor Hugo fazer. Mas, como eu conheço o professor Hugo, sei de sua capacidade, acredito que vem novos projetos para ele, que vai engrandecer a nossa entidade. O professor Renato falou muito bem da alegria que tem e da felicidade de participar desse instituto. Essa é uma alegria, professor Renato, não é somente sua, eu acredito que é de todos que aqui estão. Conheci o trabalho da Rosário, talentosa, vai à frente, constrói, faz e fez uma boa administração, Rosário. Eu acredito que esse é o sentimento de todos que estão aqui presentes. Mas nós estamos num momento muito bonito, que é o Natal, né? Inclusive, cada pessoa com certeza tem um sentimento diferente nessa passagem de tempo, né? Essa data tão bonita, tão difícil de definir, que muitas vezes a gente não tem palavras para saber dizer. Mas é um momento de renovação, e quando a coisa é renovação, é sinônimo que vem mudança, né? Na vida de cada um, mas vai depender também das ações, né, que a gente praticar. Eu acredito que Deus está aí para iluminar todos, né, e saber trilhar na sua vida pelos caminhos mais verdosos e mais esperançosos. E eu gostaria neste momento, deixar uma mensagem de Natal para vocês, rápida. Mas como cobraram de dias sem versos, é isso que eu tenho que fazer. Agora aí é o clássico dos clássicos. Então, vou primeiro pedir graça divina para fazer um poema de saudade. Definir o poder da lealdade, respeitando o saber que Deus ensina. Visitar a floresta campesina, conhecer o verdor do vegetal. Conquistar a grandeza universal, semear a alegria entre os cristãos e, quando tudo estiver nas minhas mãos, dar-lhes-ei de presente de Natal. Que se façam presentes no seu lar. A poesia, a justiça e o amor, a poesia o tornando trovador e o amor ensinando a perdoar. A justiça disposta para lidar do direito, a virtude e a essência. E os três lhe concedam anuência para dispor do sabor da liberdade, inibir o terror da vaidade e combater o dragão da violência. Que seu lar se transforme em um pomar, onde os solos mais férteis e mais humosos gerem frutos sadios, saborosos, sem a água da chuva lhe faltar. Você próprio se empenha em cultivar, sem fazer concorrência com ninguém.
dando às plantas o zelo que convém para que possa colher milhões de quilos e no final da colheita dividi-los com os pobres famintos que não têm. Vou lhe dar sugestão para um presente. Aos adultos ofereço um bom conselho, à criança o exemplo como espelho e ao mais rude o poder de sua mente. Ao mais rude o poder da sua mente. Ao fazer de uma forma inteligente, ao doente ofereça uma oração. Um abraço fraterno em seu irmão e outro abraço fraterno em seu amigo. E na hipótese de ter um inimigo, dê a ele a essência do perdão. Obrigado. Ouviremos agora a palavra Tereza Siqueira. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui para assistir a posse da nova direção, onde você é o presidente. E a saudade de ti, Rosário, pela sua luta, para que a nova diretoria se espelhe nas suas atitudes. Você conduziu durante esse tempo de sua permanência no Instituto. Presidente Hugo, ouvi a sua fala, a sua história, a sua contação de história, como você bem disse. E eu não sei, gente, não tem como a gente não trazer para si, não entrar nesse contexto que o presidente nos colocou nesta noite, né? Todos nós tivemos e guardamos assim um lugar de muito destaque a nossa casa, aquela primeira casa que nos traz lembranças memoráveis, né? As saudades. E o Hugo, lá da casa velha, que ele nem sabe mais onde era, né? Se existe hoje, mas o mesmo Hugo de lá, menino, que deitava na mala e que o pai tinha a preocupação de dizer o que será desse menino, tudo isso a gente vivenciou, né? E o sábio doutor Antônio Renato Casimiro, falando de algo daquele sonho de Jarivar Macedo, do propósito dele de criar um instituto, e foi tão feliz que esse instituto permanece, não é? Diferente de tantas outras coisas criadas ao longo dos 70, das décadas de 70 e 80, que não tiveram continuidade, né? E o Instituto continua aqui, certamente continuará. A gente que chegou aqui não pode deixar morrer, né? Algo que já é meio centenário, não é? É cinquentenário. Então, eu, assim como o professor Renato, eu me sinto eternamente grata a todos vocês que permitiram que eu aqui estivesse. É, na verdade, algo muito honroso vestir essa pelerine aqui e nos tornar até parecidos com o povo da Academia do Brasileiro de Letras, né, Antônio Renato? Então, isso nos envaidece bastante e certamente honraremos sim. E Rosário, eu vi você tremendo, seu rostinho tremendo. Mas fica tranquila, minha querida. O Hugo já pela segunda vez que assume essa cadeira, aprendeu nesses 13 anos
ele deve ter aprendido muito mais do que ele já sabia, né? Para sentar nessa cadeira de presidente. Então, fica tranquila, na hora que você entender que o Hugo desviou, puxa na orelha, porque foi você também responsável, né, Saida? Então, e a gente está aqui para ajudar, viu, professor Hugo? Conta com a gente, com todo mundo que aqui está, porque todo mundo aqui veste a camisa, veste a pelerine do ICVC, né? Então, minha gente, neste final de ano, 2024, nova presidência, novos projetos, certamente, não é, doutor Célia, também. E a gente vai dar as mãos e fazer um instituto cada vez mais forte e fazer valer o que a presidente tanto sonhou, tanto se esforçou. A figura do Antônio Renato ao lado de Rosário trouxe esse gás também para que esse boletim saísse. A gente tem que agradecer a ele, porque não é uma coisa pequena não, viu? Não é uma coisa pequena, até pode ser chamado de livro, não é, Rosário? Teve alguém que denominou de livro. Então, a gente conheça novamente uma instituição revitalizada, que a gente possa fazer grandes eventos. Eu desejo a todos vocês, aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um ano novo cheio de projetos realizados, inclusive que o nosso ICVC brilhe cada vez mais. Fica tranquila, Rosário. Obrigada. É isso. Muito bem, professora Tereza Siqueira. Complementou aí as palavras do Hugo, da Rosário, do Renato. Ouvimos hoje realmente palavras que a gente começa a refletir que o ICVC realmente não pode se acabar. Nós temos também que não soltar a mão um do outro e abraçar os novos projetos que virão, com certeza. Boa noite a todas e a todas. Inicialmente, eu quero assim, agradecer à diretoria que passou por várias dificuldades, inclusive por uma pandemia, e superou todos esses obstáculos. Assim, foi incansável o trabalho do Rosário, professor Renato, e de todos que estão aqui. Muitos fizeram para que a gente continuasse até aqui. Agora, como o professor Hugo começou falando de história, eu fiquei muito emocionada. E eu penso que pode valer a história que eu vou contar. Quando eu era criança, tinha uns 7 anos, uma pessoa, uma família que morava com nosso pai, que morava nos nossos terrenos, e estava nos ajudando. E um dia ela levou uns retalhos muito bonitos e deu para a gente. Disse que era para fazer roupa de boneca. E essas roupas eram de uma família lá de Pajeú, que eles já tinham conhecido, tinham morado lá, e que tinha uma pessoa que era freira da Ordem Carmelita. Essa freira não podia ver a família, não podia ver ninguém. Disse que quando a mãe dela ia lá, olhava tudo na festa, na porta. E eu fiquei assim pensando, e naquele momento eu fiz um pensamento a Deus, que deveria soltar os santos. Como eu sei santos, que os santos estavam assim comunicados.
E quando foi lá pelos anos de 76, que os padres tiraram a batina, as religiosas também, elas deixaram o hábito, né, menos quando saíam. E aí veio muitos casamentos de padres. Eu, meu Deus, o que foi que eu pedi? Eu fiquei com dor de consciência. Eu fiz uma oração errada. Mas, em 2005, eu vim morar aqui, retornei para Juazeiro. Eu saí daqui em 59, quando terminei o curso normal, fui para o Rio de Janeiro, e aí só retornei para morar em 2005. Um dia, eu sempre assisti a missa das 6 horas da manhã nos franciscanos, e um dia eu me encontrei com um teólogo, o Fernando, que vinha de Fortaleza. Ele disse, eu vim para cá, ele veio direto da rodoviária para a igreja dos franciscanos. Eu vim para a festa Nossa Senhora de Fátima, que tinha uma igreja de Fátima. E ele me convidou para ir lá para a festa Nossa Senhora. E ia ter uma palestra, né? E justamente a palestra era do padre, eu não lembro assim, o nome dele, né? Esse padre que ele disse que era casado com a irmã Bernadette. E ele contou o motivo, as dificuldades que eles enfrentaram, que os padres enfrentaram, os estrangeiros. Para ficar aqui no Brasil, eles precisavam casar. Eles precisavam ter cidadania brasileira, eu não sei, uma coisa assim. E naquela hora, quando eu vi isso, aí eu me senti aliviada dessa minha culpa. E agora eu fico muito feliz, porque Deus faz tudo perfeito, né? Eles podem ter saído, deixado de atender no espaço, mas foi atender no espaço muito melhor, ajudar as crianças, né? E tanto ele como a irmã Bernadette eram muito dedicados. Então, eu fico assim muito feliz e feliz também por esse trabalho do povo, né? E apesar de ter feito doutorado, ele faz questão de dizer que está trabalhando com as crianças, e está a serviço das crianças. Então, nesse momento também, né, nós estamos preparando para receber a festa do Menino Jesus, a renovação. Então, um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Próxima para todos. Obrigada. E a palavra do Antônio. Vamos lá, Antônio. Boa noite a todos. É com alegria que faço uso da palavra nesse momento histórico de nossa instituição, o ICVC. 50 anos de existência. Muitas histórias para contar. E eu quero dizer que gostei muito do refrão que o nosso confrade fez. Aqui se planta a alegria para colher felicidades. Se planta cultura para colher felicidade. Então, esse é o nosso lema, né? Cuidar da cultura. E eu quero aqui, então, nesse momento, já que o Dr. Hugo, nosso atual presidente, trouxe a questão de história, de histórias, e tão bem contou a sua própria história, eu quero fazer aqui 3 pontos da minha história, porque cada um de nós tem a sua própria história
e ela é muito valiosa, de grande valia para cada um de nós e para os nossos, né? E os nossos, que eu digo aqui, também os nossos amigos, que somos nós, confrades e confreiras do ICVC. Pois bem, o que eu quero dizer, em primeiro lugar, é que tratando-se da palavra do professor, quando ele traz a infância dele, a história, todo o início, então me fez lembrar como nossa confreira Tereza Siqueira falou, que nos tocou a todos nós, né? Essa fala do doutor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui da minha vida, da minha história, é exatamente eu com 8 ou 9 anos de idade, meus avós paternos, morando ali na rua de São Benedito, 932, eu cheguei na casa deles assim de manhã, e meu avô falou assim para minha avó: o Tonho está completando o ano hoje, não é? Aí minha avó disse, mãe das duas, disse, hoje ele está completando o ano. Pois é, e nós gostamos tanto do Antônio, e eu não tenho nenhum presente, nada para presenteá-lo, para dar a ele hoje. Aquele sabonetezinho, e eu ouvindo, né, a conversa dos dois, aquele sabonete que nós compramos sábado na feira, vamos dar para ele de presente? Aí eu fazendo que não estava ouvindo. Aí ele me chamou: vem aqui, meu filho. Aí eu fui na camarinha, que chamava, né, quarto, que é assim na porta. E ele me trouxe aquele enrolado num papelzinho qualquer, sabonete. E aquilo me deu tanta alegria, me deixou tão orgulhoso daquele casal de idosos, aqueles meus avós, demonstrarem. Eu senti naquele momento muito amor. Muito amor. Tá entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Mas essa simplicidade, essa singeleza foi completada depois, quando ele foi fazer a partilha, ele me deu um presente tão bom que foi essa própria casa da Rua de São Benedito. Então foi uma maravilha, né? Esse é o primeiro ponto da minha infância e juventude. Já o segundo é que quando os meus pais se separaram, eles viveram 18 anos juntos e tiveram 10 filhos, eu sou o primeiro primogênito, somos 8. E todos os outros, quando eles se separaram, foram morar em Fortaleza. Mas eu nunca gostei da ideia de sair do Juazeiro. Eu sempre tive muito amor por Juazeiro. É tanto que quase 7 anos nós passamos morando lá. Todo ano eu vinha a Juazeiro para a casa dessa minha avó, que ela ainda estava nessa casa. Já era minha, mas ela ficou viúva, mas ela morando aí eu vinha visitá-la. Não podia passar um ano sem vir no Juazeiro. E cada vez que eu vinha a Juazeiro, eu via que tinha uma pujança, que tudo se renovava e que crescia. Como a gente vê, o Juazeiro não para, né? É um mistério. Então, tudo isso. O que acontece é que, nessas minhas andanças e tudo mais, eu via um jornal, o Instituto Cultural do Vale do Caririense. Eu já era um jovem adolescente de 18 para 19 anos. E nessa minha loucura por Juazeiro, eu digo, poxa, Juazeiro, eu sempre fui amante das artes, da cultura, né? Aí eu sempre tive essa predileção. Mas aí eu ainda não tinha formação nenhuma, a não ser que adolescente mesmo, estudo médio. E eu vi no jornal sobre o Instituto Cultural. Nesse tempo, quem era o presidente era o Dr. Manuel Lacerda Neto. Né? Mas contava toda a história da fundação e tudo mais, eu fiquei encantado. Porque eu vou fazer parte desse instituto. Eu vou fazer parte desse instituto. Aí fui falar, eu procurei saber do fundador, onde ele andava. Ele estava secretário de Cultura do Estado do Ceará e com o gabinete dele atendendo na Biblioteca Pública Municipal lá nesse Pimentel, em Fortaleza. Então eu fiz de tudo para ir até ele conversar. E atrevimento naquela época. Eu não sabia nem o que era tanta cultura dessas coisas todas, mas eu queria escrever, eu queria fazer acontecer as coisas. E eu disse, eu vou fazer tudo isso. Aí fui falar com o professor Joaribá.
esperei minha vez e tudo. Aí fui o derradeiro a ser atendido, mas ele me atendeu com muita cortesia, com muita gentileza, e fomos o último, até que ele saiu comigo e eu saí com ele das conversas lá do gabinete. E eu fui perguntar para ele como era que se fazia para ser um escritor, para se ganhar dinheiro escrevendo livro. Ganhar dinheiro agora não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse segundo ponto, é que, dentro de toda essa história, eu consegui escrever um livro. Aqui está, fiz essa pesquisa sobre o Caldeira. E o Pimas fez a faculdade dele. Eu enxuguei demais, porque eu já disse no próprio lançamento que a minha proposta com essa história era que muitas pessoas tomem conhecimento dessa história. E como eu sei que o povo não gosta muito de ler, então eu queria fazer um livrinho de bolso. E enxuguei muita história. Passei 8 anos pesquisando sobre o Caldeirão do Beato José Lourenço, enxugando essa história. Enxuguei tanto que eu disse, mas esse tema é tão pertinente, e vamos transformar em um livro mesmo, tá? Boa sua pesquisa. Aí terminou completando, botando mais coisas sobre o Juazeiro e tudo mais. E aqui está o livro. Joarival Macedo, que Deus o tenha, mas saiba, consegui escrever o livro, eu junto com o Dimas, e vendemos e estamos vendendo a R$50. Olha! Muito obrigado, parabéns a toda a Rosário, esticou a gestão, mas foi tudo muito bonito. Tudo que foi dito aqui sobre você, querida, é válido. E também o doutor Hugo, o doutor Renato, o professor, e somos nós que fazemos esta candeia do ICVC acender e acender e acender, para clarear a escuridão da cultura. Vamos clarear, graças a Deus. Somos luz. Agora a palavra mesmo do presidente Hugo de Melo Rodrigues para suas considerações finais e o encerramento do nosso evento desta noite. Aos 16 de dezembro de 2024, mais uma vez, o Instituto Cultural do Vale Caririense reuniu-se em Assembleia Geral para a posse da nova diretoria. Agradecendo a todos que estiveram por aqui, a todos os presidentes, em nome da nossa última presidente, a Maria do Rosário Lustosa, e toda a sua gestão, que fez um excelente trabalho. E quero reafirmar aqui diante de todos que nossa gestão será uma gestão de continuidade, sabe? Se algum deslize ocorrer, é pela força do exercício do mandato, mas é um exercício de continuidade. E estaremos nós, a companheira Célia Magalhães, preparando a casa, desde hoje, no dia 16, já preparando a casa para os próximos que virão assumir também o nosso lugar. Então eu convido a todos para fazermos a foto oficial e encerrar esse momento. Um aplauso para todos nós. Espalhando sua luz na escuridão, diligente leva ao mundo desta terra a cultura e tradição. É missão essencial do Instituto resguardar a cultura com louvor, registrando em verdade a trajetória de um povo indomável e lutador. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão, diligente leva ao mundo desta terra a cultura e tradição. Bora, capoeira! Bora! Juntos, cacos!
floresceu e muito fruto produziu. O ideal dos fundadores foi cumprido, um celeiro de saber assim surgiu. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. A memória desta terra tu propagas, eterniza sua glória, seu valor. Através dos poetas e artistas que exaltam os seus feitos com amor. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. Da riqueza cultural tu és a casa, os teus filhos seguidores vêm a ti. Traduzir em espírito e confiança a história deste vasto Cariri. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição. É missão essencial do Instituto resguardar a cultura com louvor, registrando em verdade a trajetória de um povo indomável e lutador. Qual candeia luminosa, espalhando sua luz na escuridão. Diligente leva ao mundo desta terra cultura e tradição.